Dois estrondos sacudiram uma unidade militar russa a milhares de quilômetros da linha de frente, em pleno território inimigo. O alvo? Criminosos de guerra que até então acreditavam estar a salvo. O ataque, executado com precisão cirúrgica, deixou mortos e feridos entre os militares que chegavam para o serviço naquela manhã. As autoridades locais reagiram com desespero, bloquearam a internet móvel, desviaram o transporte público e tentaram abafar o caso. Mas a mensagem já estava dada. A unidade atingida, a 6912, foi responsável por atrocidades contra civis em Bucha e Irpin, em 2022. Não foi um simples atentado. Foi justiça. Enquanto isso, em Kiev, a ministra ucraniana Yulia Sviridenko recebia mais de 60 diplomatas estrangeiros para mostrar, ao vivo, os escombros do prédio do gabinete ministerial destruído por um ataque russo. As imagens falavam por si: paredes dilaceradas, escritórios reduzidos a cinzas, vidas ceifadas. Entre as vítimas, um bebê de 2 meses e uma jovem mãe. Isso não é guerra, declarou Sviridenko, é um genocídio calculado. O ataque não foi obra de um drone qualquer, mas de um míssil Iskander-M, com uma ogiva de quase meia tonelada. Por sorte, o explosivo não detonou. Caso contrário, a tragédia teria sido ainda mais devastadora. Mas o recado foi claro: a Rússia não quer paz. Ri da diplomacia e transforma cada negociação em uma farsa macabra. Do outro lado do mundo, os números não mentem. A relação comercial entre Rússia e China, antes apresentada como uma aliança inquebrável, está em queda livre. Em agosto, as importações chinesas de produtos russos despencaram 18% em relação ao ano passado. As exportações chinesas para Moscou também caíram, mas o pior está no petróleo, no gás e no carvão. Pequim reduziu suas compras em até 20%. Os contratos assinados durante a recente visita de Putin à China? Meros detalhes. O novo acordo de gás, por exemplo, representa apenas 1% da produção russa e míseros 4% do que o país exportava para a Europa antes da guerra. A realidade é dura: a China não é uma aliada. É uma parceira oportunista que, quando convém, congela pagamentos, impõe sanções disfarçadas ou simplesmente explora a vulnerabilidade russa. E enquanto Putin tenta se vender como líder de um bloco alternativo ao Ocidente, a realidade o desmascara. No encontro virtual dos BRICS, organizado pelo Brasil, Xi Jinping confirmou presença. Putin também. Mas o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, preferiu enviar um burocrata de segundo escalão. O recado é óbvio: a maior democracia do mundo não está disposta a se aliar a ditadores em um suposto eixo anti-americano. Trump pode até sonhar com um mundo dividido entre amigos e inimigos, mas a Índia não vai entrar nessa dança. Enquanto isso, no Cazaquistão, a revolta popular contra a censura explodiu em violência. 10.000 manifestantes tomaram as ruas da capital, exigindo a liberação das redes sociais bloqueadas pelo governo. A resposta das autoridades? Balas. Pelo menos 17 pessoas morreram, e quase 150 ficaram feridas, incluindo policiais. O motivo oficial para o bloqueio, a exigência de registro das plataformas no país, não convence ninguém. O que está em jogo é o controle da informação, a perseguição a quem ousa criticar o poder. E como sempre, as redes que colaboraram com as autoridades continuam funcionando. Coincidência? Na Letônia, a pressão sobre cidadãos russos, paquistaneses e de outros países se intensifica. Até 13 de outubro, 840 pessoas terão que deixar o país ou regularizar sua situação, provando o domínio do idioma local e passando por uma rigorosa verificação. A medida, adotada após a invasão da Ucrânia, reflete uma desconfiança crescente. Afinal, quando um país ataca seu vizinho, as consequências ultrapassam fronteiras. E quem vive no exterior precisa escolher, se adaptar ou partir. A cada dia, a guerra se espalha para além dos campos de batalha. Seja na forma de ataques cirúrgicos, de números que expõem alianças frágeis ou de protestos reprimidos com violência, uma coisa é certa: o mundo não será o mesmo. E quem ainda acredita em discursos vazios está condenado a ser surpreendido pela realidade. A segurança nunca foi tão seletiva. Enquanto uns recebem o carimbo da permanência, outros são empurrados para fora como peças descartáveis em um tabuleiro geopolítico. Dos 25.000 afetados pelas novas regras, 16.000 já garantiram seu lugar. Mas e os outros? A conta é simples: ou se enquadram ou desaparecem. E quando a burocracia decide apertar o cerco, até os números confessam a crueldade. Dos que resistiram, 2.006 partiram por vontade própria. Os demais? Foram arrancados à força, como se a dignidade fosse um luxo reservado apenas aos que se curvam a tempo. Mas o que acontece quando o poder não se contenta em expulsar?
Quando começa a devorar seus próprios filhos? Na Rússia, a morte virou uma epidemia silenciosa entre os donos do dinheiro. Corpos aparecem decapitados sob pontes, executivos de empresas como Gazprom e Lukoil caem um a um, como peças de dominó em um jogo macabro. 2 presidentes do conselho da mesma corporação, um vice-presidente, todos mortos em sequência, todos sem explicação. Os inquéritos, arquivados. As suspeitas, abafadas. E enquanto o mundo se distrai com discursos sobre estabilidade, uma verdade incômoda se impõe. Quem ousa desafiar o sistema não é apenas removido do jogo, é apagado. E se o perigo não vem apenas de cima, mas de dentro? No Cazaquistão, até o presidente admite, o país está à beira de uma revolução. Não há das ruas, mas há dos algoritmos. Um ministério inteiro dedicado à inteligência artificial, comandado por um vice-primeiro-ministro, promete reescrever as regras do poder. Modernização? Talvez. Controle absoluto? Com certeza. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores desmente boatos de prisão e demissão, mas a desconfiança já se instalou. Afinal, quando um governo troca 3 ministros em 6 meses, energia, transporte, defesa, não é renovação. É um terremoto. E na Turquia, a democracia se despedaça aos poucos. Primeiro, bloqueiam a sede de um partido de oposição. Depois, destituem sua liderança e entregam o controle a um conselho temporário. Um golpe de Estado? Não. Um golpe de mestre. Enquanto o mundo assiste, o presidente Recep Tayyip Erdogan elimina rivais sob a capa da lei. O caso de Ekrem İmamoğlu, prefeito de Istambul e possível adversário nas urnas, é só o começo. Acusado de corrupção e terrorismo, ele não é um criminoso. É um obstáculo. E em regimes que não toleram obstáculos, a justiça vira uma arma. Do outro lado do mundo, a Austrália assistiu ao julgamento que chocou uma nação. Erin Patterson, uma mulher comum, transformou um jantar em armadilha. Com um prato de cogumelos venenosos, ela ceifou 3 vidas, os pais e a tia de seu marido. Apenas ele sobreviveu por pouco. Não foi um crime passional. Foi um plano frio calculado, executado com a precisão de quem não deixa rastros. E agora, aos 49 anos, ela passará o resto de seus dias atrás das grades, com a possibilidade de liberdade condicional apenas aos 83. A justiça foi feita? Sim. Mas a pergunta que fica é outra. Quantas Erin Patterson existem por aí, esperando o momento certo para atacar? O mundo está mudando. E quem se recusa a enxergar isso já perdeu. Não são apenas guerras, revoluções ou crimes que redefinem a ordem. São as pequenas fissuras, um ministro demitido aqui, um empresário morto ali, um partido silenciado acolá, que juntas formam o abismo. A pergunta não é se você será afetado, é quando. E quando esse momento chegar, a única escolha será entre resistir ou ser engolido. Não espere que a realidade bata à sua porta com um aviso. Ela já está aqui. E o que você fará a respeito?